Olá, um abraço a todos. Está começando aqui pela Terceira Via TV, o seu canal do Sistema Terceira Via de Comunicação, o seu esporte total de hoje, desta quarta-feira. Lembrando, inicialmente, que hoje tem futebol em Campos. E futebol da maior importância. O Goytacás pode chegar, dependendo de outros resultados, o time do Goytacás pode terminar aí a quarta-feira como vice colocado, em segundo lugar na competição, né? Deixando para decidir com o bom sucesso, quem sabe, né? a segunda vaga para a fase de grupos do Cariocão. Hoje, a partir das 20 horas, a bola vai rolar no Ari de Oliveira e Souza e a gente pede mais uma vez a vocês, compre o ingresso antecipadamente. Na banca do Coliseu, na secretaria do clube, na boutique do Goytacás, na padaria, em vários locais vocês poderão encontrar os ingressos, né, que para serem adquiridos de forma antecipada, não é verdade? Pois é. Olha aí, finalmente ontem foi apresentado lá no Flamengo, né, no Ninho do Urubu, o Paulo César Carpegiani, que vai dirigir, vai comandar o Flamengo, pelo menos agora em 2018. A apresentação foi feita não só pelo presidente Bandeira de Melo, como por Rodrigo Caetano, que é o homem que administra o futebol do Clube Rubro-Negro. Na tela, vamos ver. Só para vocês saberem, o Rueda vinha participando também de um modelo bastante semelhante de integração com as divisões de base, desde que contratamos a Double Pass aqui para isso. Isso já são mini projetos que o Flamengo tem que caminham paralelamente ao campo e bola, ao resultado, aquilo que vocês identificam, né? Tem vários pequenos projetos que fez com que o Flamengo evoluísse e que hoje a gente tem condições de absorver profissionais, né, com a experiência do Paulo, o conhecimento do Paulo, e que essa união, justamente esse sistema híbrido aí que algum falou, ela, no nosso entendimento, tem tudo para dar certo, é o que a gente espera. O futebol, ele vive de resultados. Na medida que você vê os resultados, estava se conseguindo os resultados, aquela impaciência, aquelas condições todas, você tem que tomar uma posição. Assim funcionam as direções das grandes equipes do futebol brasileiro, das menores expressões às maiores. Assim é o nosso futebol. É essa impaciência, é essa intranquilidade. Mas vá pedir isso. Não. Assim é que nós iremos. E assim é que nós temos que fazer. É conseguir os resultados para dar prosseguimento. Então, existem os planejamentos, mas que em algumas exceções são quebras devido a essas situações planteadas por ti. Pois é, olha aí. Eu confesso que não sou torcedor do Flamengo. Eu torço pelo futebol do Rio de Janeiro, meu clube desde de garoto era o Vasco da Gama, né, como torço pelo Goytacás também aqui em Campos, mas torço pelo nosso futebol. Eu quero parabenizar a diretoria do Flamengo, porque o Paulo César Carpegiani, ele tem a cara do Flamengo. Ele foi campeão carioca pelo Flamengo, mesmo ano ele foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores da América e foi campeão do mundo dirigindo o Flamengo em 2001. Quer dizer, em 2002, parabéns para a diretoria do Flamengo, para o Rodrigo Caetano, pelo presidente Bandeira de Melo, que já prevendo, inclusive, porque o Paulo César ele ia ser administrador do futebol do Flamengo, né? Mas já prevendo que o Rueda não fosse continuar, ele ficou distante. E com a decisão do Rueda de dirigir a seleção do Chile, né, deixando o Flamengo, então o Carpegiani estava na hora certa, no lugar certo. E como disse o presidente Bandeira de Melo também, o Flamengo não se sentiu traído, o Flamengo não foi enganado. Não, já se previa esse desfecho pela oferta excelente que teve da Federação Chilena de Futebol.
né? A Federação Chilena é quem vai pagar os 400 mil dólares correspondentes à multa, né, que o Rueda teria que pagar ao clube rubro-negro. Bom, vamos então falar agora do Vasco da Gama, né? O Vasco voltou a treinar lá em São Januário ontem pela manhã, lá com o técnico Zé Ricardo, se preparando aí para o campeonato carioca, pelo campeonato que vai começar ainda este mês, e também para a Libertadores da América, a fase pré-Libertadores, na qual estão representando o Brasil, ou estarão representando o Brasil, o Vasco e a Chapecoense. Os dois clubes que vão para brasileiros, que vão participar da fase pré-Libertadores, buscando uma classificação para a fase de grupos, né? E quem não se lembra de Riascos? Riascos foi aquele jogador que era do Cruzeiro, foi emprestado ao Vasco da Gama, ele fez vários gols pela equipe do Vasco, aí terminou o contrato, o Cruzeiro quis ele de volta. Ele foi para o Cruzeiro justamente numa fase ruim do Cruzeiro. Aí ele teve a infelicidade de, após um jogo, uma derrota do Cruzeiro, ele dizer, saí do céu e vim para o inferno. Aí o Cruzeiro foi, deu um gelo nele, ele tinha contrato, ficou parado, sem jogar, sem treinar com os companheiros, e agora está sendo oferecido pelo empresário ao Vasco da Gama, e a diretoria do Vasco admite que poderá sim contratá-lo. Eu vejo como um ótimo reforço, não é? Olha aí o Fluminense na parte da manhã, ontem pela manhã o time do Fluminense treinou lá no CT da Barra da Tijuca, não é? Os jogadores fizeram exercício, fizeram academia e tudo mais, e quando foi almoçar e depois do almoço a delegação se dirigiu para o aeroporto, né? Onde embarcou, lá no Galeão, onde embarcou, o aeroporto Jobim, hoje em dia, embarcou com destino aos Estados Unidos. Vai participar da Florida Cup, com 2 jogos, contra o PSV da Holanda e contra o Barcelona de Guayaquil. A gente deseja toda a sorte aos tricolores, né? O Fluminense levou uma delegação contendo, inclusive, 25 atletas que viajaram para os Estados Unidos, não é? E o Botafogo? O Botafogo também se exercitou ontem lá no anexo do estádio Newton Santos, chamado também de Engenhão. Os jogadores se exercitaram muito bem lá e durante a parte da manhã, né, e não tem assim uma atividade, não tem nenhum amistoso agora durante esta semana. Vai continuar intensificando os treinos, né, pode ser que contrate mais alguém como reforço para o campeonato estadual, que vai começar no dia 16 deste mês. Mas aqui em Campos, gente, nós estamos aí no primeiro bloco ainda, tem que falar do Goytacás, porque o Goytacás joga hoje à noite, eu repito, é um jogo da maior importância, esse jogo com o Resende. O Resende chegou a Campos já, está há 2 dias em Campos, né? Viajou segunda-feira, chegou aqui segunda-feira à noite, e sinceramente eu não sei onde os jogadores treinaram, mas o time é um jogo difícil, porque tanto o Goytacás quanto o Resende, né, buscam. O Goytacás tem 4 pontos, o Resende tem 3, então as duas equipes ainda têm aspiração de chegar à classificação, né? Nós temos fotos aí do nosso Carlos Grevi, que esteve lá no Ari de Oliveira e Souza e mandou as fotos para a gente, ele fez as fotos do treinamento do Goytacás. Né? No segundo e no terceiro blocos de hoje, a gente vai falar sobre jiu-jitsu e uma parceria sensacional do jiu-jitsu com o yoga, né? O Carlos Alberto, Beto Guimarães, né? E a Norma Beatriz fizeram essa parceria que, olha, vai dar o que falar, tá? Daqui a pouco, segura aí rapidinho, é pai e bola.